Olá, sou a Maria José. Vamos falar sobre Juízes 9 e 10. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. O apólogo de Jotão. A conquista de Gaal. Abimeleque vence a Gaal e os sequinista. A morte de Abimeleque. Tola e Jair, juízes dos israelitas. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Juízes 9. E Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhe e a toda a geração da casa do pai e da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, domine sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e a carne vossa. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Toda aquela palavra e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai em Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerezim. Ele levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez às árvores, ungiu para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria passar sobre as árvores? Então disse a árvore à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disse a árvore à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu meu mosto de alegria a Deus e aos homens, e iria parar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma aos cedros do Líbano. Agora, pois, se é que é verdade e sinceridade agisse fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizesse para com Jerubal e para com a sua casa, e se com ele usasse conforme o merecimento das suas mãos,
Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa do meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usaste com Jerubal e com sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre conosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E esses se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre a cidade de Siquém, que fortaleceram em mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscada, pois os cumes dos montes e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo da e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festa, e foram à casa de seu Deus e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed, quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubal, e não é Zebul, o seu mordomo? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos a nós a ele? Ah, se esse povo estivesse nas minhas mãos, eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque, multiplica o seu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que estão sublevando essa cidade contra ti. Levantando-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada nos campos. E levanta tu pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade, e eis que saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. E levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo com, com que ele havia de noite, e puseram emboscada a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou-se das emboscadas. E vendo Gaal que aquele povo disse:
a Zebul, eis que a gente dos cumes dos montes, Zebul, ao contrário, lhe disse, as sombras dos montes vês como se fosse homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse, eis ali desce gente do meio da terra e uma tropa vem no caminho do orvalho de Meonerim. Então lhe disse Zebul, onde está agora a tua boca, com a qual dizias, quem é Abimeleque? Para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que o desprezava? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Meleque. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos para que não pudesse habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu do campo, disso foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas. Depois emboscada no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele haviam romperam o de improviso e pararam à entrada da parte da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos os quanto estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão o machado, e cortou o ramo de árvore, e levantou e pôs-lo em seus ombros, e disse ao povo que com ele havia, que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, cada um do seu povo também cortou um ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-na com fogo, com o que nela estava, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, os 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe, desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga a mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foi-se cada um para o seu lugar.
Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens desse quem fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Juízes 10. E depois que Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Isacar, habitavam em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreram e foram sepultados em Samir. E foi dele que se levantou Jair, Gileadita, que julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e a chamaram Havote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalis e a Asterotes, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas tuas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que estavam em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que todo Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos ao nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que os oprimiram, quando a mim clamasse, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que eu não vos livrareis mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parece bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mizipá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram-lhe uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Obrigado, sim. Obrigado mais uma vez e até a próxima.